noite, amada igreja. Quem está animado? Amém? Estamos animados? Eu quero que você abra João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Aqui o Senhor está pedindo para que você tenha bom ânimo. Essa palavra, ela veio no meu coração, sabe por quê? Eu estou vendo as pessoas muito desanimadas, cansadas, sobrecarregadas. Muito. E eu vou falar para vocês que quando a igreja está sendo atacada, a gente sente o ataque. Eu e a pastora Roneide estávamos falando isso, que nós estamos sentindo o desânimo das pessoas. De forma sobrenatural, a igreja é muito desanimada. E eu quero falar para vocês que o desânimo, ele abate em todas as áreas, corpo, alma, espírito. Então, se Jesus falou, tenha bom ânimo, ânimo é ao contrário do cansaço, do desânimo. Eu quero que você abaixe a tua cabeça agora, que eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu oro agora, Pai. Eu oro agora pedindo que todo desânimo, todo cansaço, toda sobrecarga, todo peso, tudo que o inimigo está querendo fazer na vida dos teus filhos, Pai, que seja removido agora, retirado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu desligo eles das trevas, eu desligo eles da opressão, eu desligo eles de todo o mal e ligo eles, Pai, na tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traz discernimento espiritual para entender a tua palavra, Pai. Traz discernimento espiritual, Pai, para que eles possam renovar as forças nesse culto, hoje à noite, que o Senhor trouxe eles aqui, para falar com eles, Pai. Em nome de Jesus, traga, Pai, entendimento, discernimento, abre os olhos deles, para que eles consigam enxergar, Pai, a solução dos problemas, Pai, para que eles consigam renovar as forças deles. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero falar para vocês que existe 4 tipos de cansaço que nos traz desânimo. Primeiro cansaço é o cansaço físico. É o cansaço físico. O segundo cansaço é o cansaço emocional. O terceiro cansaço é o cansaço mental. E o quarto cansaço é o espiritual. A gente está correndo, nós queremos alívio. Pai, eu quero alívio desse cansaço. Pai, eu quero. Me alivia desses cansaços, me alivia. Como é bom a gente estar renovado. Como é bom a gente estar fortalecido. E esses cansaços, o que a gente precisa fazer para vencer esses cansaços? O cansaço físico, nós precisamos dormir. Nós precisamos descansar. A gente dorme, está cansado, trabalhou muito, está supercarregado ali. Mas a gente dorme e a gente descansa. Eu falo que o cansaço emocional, as nossas lutas emocionais é a pior. É a pior porque o cansaço emocional é pior que o físico. Porque o físico você descansa e dorme. Mas o cansaço emocional nos traz uma depressão, nos paralisa. Uma palavra que a gente ouve, a gente abate. Uma única palavra. Às vezes a pessoa libera palavras
que você não é capaz, ou você não vai vencer, ou você é incompetente, ou eu não vou te apoiar, ou eu não vou, ou você vai perder. Qualquer palavra nos traz um cansaço emocional, um abatimento emocional que nos derruba. Vai para a cama, tem gente que não consegue levantar, vai para a cama. Esse é o pior. Mas você vai aprender a vencer esse também. Eu quero que você entenda que se você está abatido, não é porque você não crê. Não é porque você não é de Deus. Porque é normal. É normal, muitas vezes a gente está abatido. Eu vou falar para você que essa semana eu percebi que eu estava entrando num abatimento. Eu estava abatida, estava cansada. Estava sobrecarregada, que eu falei, epa, ontem eu atendi e cheguei em casa 10 horas da noite e eu falei, eu não vou entrar na live porque eu preciso descansar, eu preciso renovar minhas coisas, eu preciso orar por mim. Então, eu quero falar para você, se você está abatido, não é porque você não é de Deus, é porque nós precisamos renovar as nossas forças. Eu quero que você lembre do profeta Elias. Elias, quem foi Elias? Gente, quantas guerras, quantos milagres o profeta Elias fez. Ele teve uma grande vitória com os profetas de Baal. Ele venceu profetas do maligno. Quantas vitórias você já teve? Ou você não venceu nenhuma? Quantas vitórias você já teve? Quantas lutas você já venceu? Quantas lutas? E muitas vezes, nem em frente da maior luta que você já venceu, vem no abatimento, cansaço. Você está numa grande vitória. Uma grande vitória. Você teve algo que você pediu, e você venceu. E aí veio o abatimento. Com Elias foi mesmo assim, o profeta Elias foi assim. Ele fugindo de Jezabel. Fugiu de uma palavra. Uma grande vitória contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias entra em um momento de profundo medo e exaustão por causa de uma palavra. Jezabel jurou matar ele em 24 horas. Jezabel falou, tá vendo? Nesse mesmo horário você vai morrer. 24 horas, eu dou 24 horas que você vai estar morto. Você matou os meus profetas? Agora é eu que vou te matar. Pensa, ele venceu todos. Mas uma palavra de uma mulher endemoniada derruba. Você sabia que tem muitas pessoas que estão endemoniadas e que tiram palavras para te derrubar? Palavras que você vai perder ou que você vai vencer? Ele ficou muito abatido e desanimado com a palavra dela. Eu quero que você ore assim e fale, Pai, em nome de Jesus, eu não vou deixar palavras me desanimar. Eu não vou deixar palavras me abater. Em nome de Jesus, eu vou vencer. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu concordo com essa oração. Eu ligo na terra, Pai, peço que o Senhor ligue nos céus, que o Senhor diga seu sim e seu amém. Mas Elias, ele começou a fugir. Será que você não está fugindo das suas lutas? Será que esse desânimo seu não é uma fuga? Não é um medo de enfrentar? Um medo de perder? Por que você vai ter medo de perder se Deus já declarou a tua vitória? Já declarou que você é mais que vencedor? Por que você vai ter medo? Por que você vai ficar abatido,
nessa caverna, achando que já acabou, por causa de uma palavra. Se o Senhor já decretou a sua vitória, entenda isso, entenda isso. Mas Deus, o que Deus faz quando você está abatido? Envia um anjo para te levantar. Envia um anjo para falar, para te levantar desse abatimento, para te fortalecer. O Senhor enviou um anjo para fortalecer o profeta Elias. Abra 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 ao 13. Pensa, ele venceu todas as lutas. Uma palavra, ele acreditou. Será que você está acreditando em palavras de derrota? Ele fugiu e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Eu quero falar que profético, tem um pão aí, um pão vivo que está descendo dos céus. E tem uma botija de água aí para você beber. Você quer esse pão e essa água? Pão vivo, Jesus, que desceu dos céus, a água, a palavra. Levanta sua mão para os céus e fala assim: Pai, eu recebo esse pão vivo e essa água que vai me fortalecer para eu poder continuar o meu caminho e vencer. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu concordo com essa oração. Eu ligo na terra, Pai. Peço que o Senhor ligue nos céus, que o Senhor diga seu sim e seu amém. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, me tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. O anjo do Senhor está falando isso para você. Levanta-te e come, levanta-te e come, levanta, levanta. Você tem um caminho longo a percorrer, você tem uma estrada longa para percorrer, você tem um reino para conquistar. Você está aqui nessa terra com propósito. Você não está aqui por acaso. Você precisa cumprir o propósito que foi entregue na sua vida, nas suas mãos. Tem um propósito. Tem um propósito dos céus para você. Você vai vencer. Nem que Deus tenha que colocar um anjo na sua frente, um anjo para te levantar, um anjo para fazer você. Em nome de Jesus Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque você é dele. Amém. Você é um instrumento na mão dele, assim como o profeta Elias. Deus te escolheu como instrumento nas mãos dele. Deus te escolheu. Então levanta desse abatimento. Levanta você que está caído. Levanta e come desse pão e bebe dessa água. Porque o caminho que você tem que percorrer é grande, é longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida. E caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E ele disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes? O Senhor está falando para você: você não vai entrar na caverna. Você não vai se esconder. Entenda. Chega, filho amado. Chega, filha amada. Chega de se esconder. Chega. Você tem um caminho a percorrer. Você tem uma missão a cumprir. Deus não te chamou nessa terra para ficar escondido, nem desanimado. Chega, levanta. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada.
e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passa o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouviu a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Hoje uma voz suave, uma voz suave está falando com você. O que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo nesse lugar? Seu lugar não é. O que você está fazendo no seu quarto? Saia do seu quarto. Saia do seu quarto. Quanto tempo você está nesse quarto? Quanto tempo você está nessa caverna? Chega! Chega! Acabou! Acabou essa caverna. Acabou esse seu quarto. Acabou esse seu esconderijo. Acabou. Está me ouvindo? Você mesmo. Está me ouvindo? Acabou o seu quarto. Saia para fora do seu quarto. Está me ouvindo? Você acabou a caverna. Acabou. Ah, Senhor. Feche os seus olhos, que essa voz mansa está aqui falando com você. Filho amado, filha amada, saia desse quarto, saia dessa caverna, saia. Essa voz suave, suave, mansa, que entra dentro do teu coração, que entra dentro do teu corpo, que entra na tua alma, que entra nas suas entranhas. Esse vento que está soprando, esse fogo que está ardendo no teu coração nessa noite, está te pedindo para sair dessa caverna, sair desse quarto. Quantos anos você está se escondendo aí? Ele tem uma missão para você muito grande. Ele tem algo para você. Algo poderoso, algo poderoso, algo sobrenatural. Sobrenatural, saia. Você precisa levantar. Deus está enviando o anjo para te tocar. Sinta o toque do anjo. Sinta o toque do anjo. Sinta. Saia dessa caverna, saia desse desânimo. Você, como Elias, tem uma grande obra para realizar. Você, como Elias. Esse cansaço seu é emocional. Suas emoções foram atacadas. Suas emoções foram atacadas, mas o Senhor está curando suas emoções. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Pede para Ele, fala: Pai, em nome de Jesus, cura o meu coração. Remove toda a palavra que foi liberada de maldição contra a minha vida. Em nome de Jesus, eu libero as pessoas que lançaram palavras de maldição contra a minha vida. Em nome de Jesus. E eu declaro destruída toda palavra de maldição. E eu fico com a tua palavra, que eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu concordo com essa oração. Eu ligo na terra, Pai, peço que o Senhor ligue nos céus, que o Senhor diga seu sim e seu amém.
Em nome de Jesus. Agora que você conheceu os dois tipos de cansaço, mas tem outro cansaço que desanima. É o cansaço mental. Muitas vezes a gente está cansada mentalmente, pensando como que a gente vai sair, qual é a direção, como que nós vamos vencer. A gente fica pensando, procurando direção, pai, olha, eu estou com problema na minha finança, estou com problema nisso, estou com problema com a minha família, estou com problema, pensando como a gente vai resolver os problemas, pedindo direção. Mas eu quero falar que tudo isso que nós temos que pedir é sabedoria, que o Espírito Santo nos enche, porque a palavra de Deus fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra que nos dá a direção. Então nós temos que meditar, gastar o tempo, nos encher do Espírito Santo, buscar a direção da palavra, para vencer esse cansaço mental, que a gente não está sabendo onde que é a direção. Esse cansaço mental nós precisamos pedir, enchendo da palavra de Deus. É a palavra que vai nos dar direção, é só ela que vai nos direcionar. E o quarto cansaço é o cansaço espiritual. É o que eu estava ontem, eu estava com esse cansaço espiritual. Eu estava com um cansaço espiritual sobrenatural. Esse cansaço espiritual é um confronto de batalha. Quando a gente está confrontando por causa de muitas vidas, lutando por muitas vidas, removendo pessoas das trevas, é um cansaço espiritual que é normal, é confronto com as trevas. Não é retaliação. Retaliação é quando a gente está com as portas abertas. Aí o inimigo vai e destrói a nossa vida. Não é, diferente. É diferente. Esse cansaço espiritual é confronto, porque eu não luto só minhas lutas, eu luto as tuas lutas. E não só eu estava sentindo, mas a pastora Bonete estava sentindo também. E muitas pessoas falam, pastora, eu estou desanimada, eu estou cansada. Isso aí é porque luta. Você está vencendo as suas lutas, você está vencendo, você está guerreando. Entenda que você vai cansar. E como que a gente vai vencer esse cansaço? Com intercessão, com oração. É só com oração, não tem outra solução. É orando, é louvando, é declarando, Pai, é louvando, é no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores, é louvando, orando. Eu quero que você abra Tiago 5, versículo 13 e 18. Tiago 5, versículo 13 e 18 fala sobre vencer em oração esse cansaço espiritual. Então você aprendeu os 4 tipos de cansaço e como vencer eles. Olha o que diz aqui, Tiago 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração, o louvor do justo. Assim como Davi louvava e os demônios saíram de Saul. Assim como nós estamos falando, coloca os seus pedidos aqui que nós vamos levar nos muros da lamentação. Nós vamos lá, nós vamos apresentar em oração. Já tem 18 pessoas já inscritas na caravana de Israel, 18. Tem gente que está falando, pastora, nós não vamos conseguir. O pastor Giovanni, a pastora Patrícia, conselheiros do seminário, estão lá. Estão lá em Israel, estão postando, estão fazendo a mesma viagem que nós. Nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Nós vamos levar, porque a oração do justo
pode muito em seus efeitos. Traga as suas orações, pede. Nós vamos colocar lá em Israel. Se você não pode ir, suas orações vão chegar lá. E nós vamos concordar com as suas orações. Entenda. Então a oração pode muito em seus efeitos. Cura. As orações podem curar, pode levantar, pode salvar, pode restaurar. A oração do justo faz o sobrenatural, vai chover. Elias, ele orou e não tinha chuva e ele fez chover. Elias, um homem de Deus, desanimado. Você pensa? Mas Deus foi lá e renovou a força dele. Então, se você estiver desanimado, você precisa do alívio de Deus. E eu quero colocar um louvor aqui. Eu quero que vocês fechem os olhos. Ainda não acabou, ainda tem coisas para falar, mas eu quero que você peça agora, você ore agora. Se você está cansado, desanimado, fique em pé no seu lugar e nós vamos louvar esse louvor. Eu vou pedir para o Marcelo colocar. Feche os seus olhos, peça para o Senhor. Ou se você quiser ler junto a letra, o meu combustível. Pode aumentar mais um pouquinho. Pra continuar. Louva junto. Jesus é a Maria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão bom. Coloca a mão no seu coração. Eu confesso, eu tô cansado e não quero Quero que você ore essa letra. Aumenta. Tem dias que o peito aperta, tem dias que não há peça, nem que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? O Senhor é o nosso alívio, o Senhor é o nosso combustível, o Senhor é o nosso tudo, Pai. É o nosso tudo. Em nome de Jesus, enche cada um aqui, Pai, da tua força, Pai. Em nome de Jesus, começa. Fala alto, alto. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e no meio. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei? Fala, és o meu alívio,
Amém? Uma salva de palmas para Ele. Ele é o seu alívio. Pode sentar. Ele é o seu alívio. É tudo que nós precisamos. Nós precisamos do nosso amado, desse alívio que só encontramos aqui. Eu quero falar para vocês um esgotamento espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito e há um esgotamento espiritual. Então nós precisamos desse alívio. Esse alívio nós só encontramos em Jesus. Em Jesus. E o nosso espírito reside o quê? A vida que nos mantém em pé. É essa vida. É essa vida. É isso. Então nós não podemos ficar esgotados. E eu quero falar aqui que é o esgotamento espiritual. O esgotamento é você estar acabado, deixar fluir, deixar o desânimo é o que? Você não tem mais força porque acabou o combustível. Se acabar o teu combustível, você para. E o teu combustível é Jesus. É o teu combustível igual o carro que está sem combustível, vai parar. Você precisa entender. Você precisa entender. Muitas vezes nós estamos cuidando de tantas coisas, mas não estamos nos enchendo do combustível que é Ele. É Ele que é o nosso alívio, é Ele que nos enche. Ele que nos coloca a paz. É Ele, nós precisamos. Não deixe o teu combustível acabar. Não deixe o teu alívio esgotar. Não deixa. Lembra das 5 virgens que estavam esperando o Senhor? Elas eram de Deus. Elas estavam ali, elas estavam virgens. Virgindade o quê? Elas não tinham pecado. Uma mulher virgem com as roupas brancas, elas não têm pecado. Então não adianta a gente estar sem pecado, a gente está esperando o noivo, esperando a volta de Jesus. Não adianta se nós deixarmos o nosso combustível acabar. Se nós deixarmos o azeite acabar. Nós precisamos do azeite, nós precisamos do combustível, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de oração. Nós precisamos. Entenda que nós precisamos vigiar. Se você está desanimado, se você está cansado, procure a gente. Procure, nós vamos orar, nós vamos te fortalecer, nós vamos. Hoje eu fui buscar uma pessoa batida. Fiquei das 3h30 até as 5 e pouco, levantando uma pessoa que estava batida, que estava com esgotamento espiritual. Não estava doente, estava esgotado. 5 forças, eu falei, levanta, sai desse desânimo, sai, levanta. Entenda isso. Você vai achar que você está doente, mas não está doente, está com esgotamento. Não porque você não é do Senhor, não porque existe. Se Jesus falou, tenha bom ânimo, porque existe desânimo. Se Jesus falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer o mundo. Você vai vencer o mundo de problema que você tem. Você vai vencer. Mas a gente precisa desse combustível. Nós precisamos desse alívio. Nós precisamos entender que as lamparinas nossas precisam estar acesas. Eu vou chamar o louvor para vir aqui. Nós precisamos. E eu quero falar para você. Busque se abastecer, sabe por quê? Porque nós só vamos derramar do que a gente está cheio. Só do que está cheio. Nós só vamos transbordar se nós estivermos cheios da presença. Se nós não estivermos cheios da presença, nós não vamos conseguir transbordar. E não é só eu que sou pastora, é vocês, é todo mundo. Se eu não me encher, se eu só derramar, vou ali, ajudo um, ajudo o outro, vou ali, faço para um, faço para outro. Mas se eu não parar, falar, epa, preciso de gente. Eu preciso de gente. Eu não vou ter combustível, eu não vou ter o que derramar. Eu não vou ter. Entenda isso. Eu não vou andar com o tanque na reserva. Não ande na reserva. Sabe um carro na reserva que pode falhar e ficar no meio do caminho? Muitas vezes eu e a pastora Ronete, nós estamos tão... E acende a nossa luzinha,
para um lado, corre para o outro, corre para o outro, a gasolina, pum, está na reserva. Eu falo, meu Deus, não podemos. Uma hora a gente fica na rua, sem combustível. Você sabia que se você andar com o tanque na reserva espiritual, você pode ficar na rua? Vocês estão rindo, né? Quem aqui já andou na reserva? Levanta a mão. Eu vou falar para você que eu acho que eu tenho que dar na reserva espiritual. Eu estava na reserva. Onde eu estava na reserva, eu falava, papai, eu estou na reserva. Eu preciso me abastecer. Eu preciso me encher, porque senão minha combustível vai acabar aqui. E eu coloquei assim, não vai ter mais. Você sabe por quê? Porque senão vai encher meu combustível. Como que eu vou derramar para vocês se eu estou na reserva? Como? Eu quero falar para você onde Deus me levou. Em uma passagem tremenda. Onde Deus me levou no meu discípulo amado, em João. O Senhor falou, filha, você está na reserva. Você não está com força para fazer live, você está na reserva, filha. Enche o seu combustível. Filha, você chama todo mundo de minha amada, meu amado. Vocês não veem que eu tenho esse linguajar? Meu amado, minha amada. Oi, amada. Oi, amado. Eu falo assim. Até as crianças brincam comigo. Oi, minha amada. Ai. A tia que chama de amada, a pastora que chama de amada. Sabe por quê? E aí o Senhor me levou para o discípulo amado. Jesus, meu alívio, meu amado, meu amado, meu alívio. Eu trato as pessoas como amado porque Ele é o meu amado. Eu tenho que transportar porque eu estou cheio, meu tanque está cheio de amor. Eu tenho o batismo do amor, meu tanque está cheio de amor. E eu quero falar que João, o discípulo amado, tratava as pessoas como amado. Abre lá, terceira João, capítulo 1, versículo 2. 2 livros antes do Apocalipse. Abre lá. 3 João, capítulo 1, versículo 2. 3 João diz assim: amado. Olha como ele trata. Porque ele é o discípulo amado, ele vai tratar você como amado. Porque ele está cheio de amor de Deus. O tanque dele está cheio do amor de Deus. E o Senhor falou para mim: filha, você está cheio de amor, mas você precisa abastecer. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ele está cheio de amor, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde, da nossa alma. Entenda, você precisa cuidar. Olha o versículo 5. Novamente ele chamando: amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Ele fala novamente: ó amado, procede fielmente, seja fiel. As pessoas não são fiéis, né? Mas nós vamos permanecer fiel, porque nós estamos amados do Pai. O Senhor manda a gente ser fiel, nós vamos ser fiel. De novo ele chama de amado. Amado, procede fielmente em tudo o que faz para com os irmãos e para com os estranhos. Você não pode ser só bom e fiel com pessoas que são do seu convívio, mas com os estranhos também, com todos. Tem gente que fala: pastora, tem gente que veio para a igreja e foi embora, a senhora está ajudando. Sim, eu estou ajudando, porque Deus mandou ajudar todos que nos pede. Pastora, mas as pessoas são ingratas, não são fiéis, viram as costas. Não tem problema. Você vai continuar sendo fiel. Você vai continuar sendo bom, fazendo bem, sendo fiéis para os irmãos e para com os estranhos. A atitude do outro não vai mudar a sua atitude. Agora, abra lá o versículo 11. Versículo 11. Amados, novamente me chamando de amado. Meus amados.
Tem Pedro com você. Nem que eu mande um anjo aí para te fortalecer, você vai fortalecer. O Senhor está falando com você. João se sente amado. Por quê? Porque ele tinha intimidade do Senhor. Ele se abastecia do Pai. Ele se abastecia. Ele tinha intimidade. Nós precisamos ter intimidade. Só Jesus nos abastece.